Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o concurso do Banrisul. Hoje eu vou compartilhar para vocês como é que foi o meu curso de formação lá quando eu entrei no Banrisul. Desde que eu falei que esse curso ele existe, isso acabou aí gerando uma curiosidade no pessoal, né? Para saber quanto tempo demora esse curso, o que que se vê lá, onde é que ele é feito. E esse pessoal aí acabou me solicitando para eu fazer um vídeo, contar em detalhes, e tô eu aqui então finalmente compartilhando isso daqui com vocês. Tá? Então, como é que funcionou? Bom, depois aí que eu fui convocado para o Banrisul, eu descobri que o meu dia de trabalho, meu primeiro dia de trabalho, ia ser no dia 10 de junho de 2019. Só que detalhe, esse primeiro dia, ele não é na agência. Esse primeiro dia foi lá para mim, né, no caso, em Porto Alegre, na chamada Serraria, que é como se fosse um campo de treinamento do Banrisul, onde eles têm lá, onde eles ministram vários dos cursos, tá? É como se fosse me lembra assim um sítio, né? Porque ele é bastante amplo, ele é bem retirado ali da parte de Porto Alegre, até demora um tempo para chegar. E tem a parte de hospedagem, né, que é onde o pessoal fica, tem também refeitório, tem a universidade corporativa, que é onde as aulas são ministradas. Então, ele é bem grande. Que horário que eu tinha que estar lá, né? Eu tinha que estar na segunda-feira de manhã, se eu não me falha a memória, às 8 da manhã, lá na Serraria em Porto Alegre. Eu sou de Caxias, moro em Caxias, né? Então, eu achei que era melhor eu já ir no domingo. E eles abriram essa possibilidade. Quem quisesse podia ir no domingo de tarde e posava lá do domingo para a segunda, para já estar a postos às 8 da manhã, aonde a gente deveria estar. Então eu fiz isso, fui no domingo à tarde, cheguei lá início da noite, e quando tu chega, já tem até uma janta te esperando. Se tem uma coisa que não falta nesse curso de formação é comida, porque toda hora parece que eles estavam nos servindo ou café da manhã, ou almoço, ou então um reforço entre o café da manhã e o almoço. Toda hora tinha alguma coisa. Então, quando eu cheguei lá, a primeira coisa foi a janta. Daí depois a gente foi para os quartos lá, né? Antes, na verdade, a gente já deixou as malas e tal, mas depois a gente voltou. E como é que funcionou, né? Os quartos, eles, no meu caso lá, eles eram divididos em 4 colegas. Tinha a parte que era a parte masculina, tinha a parte que era a feminina. Então eu fiquei ali com outros 3 colegas, 2 deles, dos quais estavam entrando comigo no concurso do Banrisul, e um outro colega ele estava lá a treinamento para uma função do Banrisul. Então ele já trabalhava no Banrisul há algum tempo, mas como ele tinha passado nessa função, ele estava fazendo treinamento. Bom, a gente passou de domingo para segunda. Muitas pessoas também fizeram o que eu fiz, que foi ir no domingo para estar lá na segunda-feira de manhã já a postos. Mas teve algumas pessoas, né, que realmente elas só foram na segunda de manhã. Tinha estacionamento lá, quem quisesse deixar carro também era possível. E daí, bom, na segunda de manhã, quando começa, tu já começa com o café da manhã, né? Antes de qualquer coisa, tu vai lá no refeitório e tem um café da manhã esperando. Depois disso, enfim, começou o curso de formação. E daí, o que que se tem no primeiro dia, né? No primeiro dia são aquelas coisas mais burocráticas. Se eu não me engano, a gente teve que definir ali se a gente ia aderir ou não à previdência complementar do banco, ou em que percentual que a gente ia fazer. Teve uma apresentação do banco como um todo, né? E a gente também teve que se apresentar para os colegas. Tem esse momento aí de integração entre os colegas, né? O detalhe, tá? É que essa semana, do dia 10 que eu comecei, ela foi até a sexta-feira, dia 14. Essa semana nós trabalhávamos 8 horas. Não é o mesmo tempo na rede de agência. Na rede de agências, quando eu comecei fazendo 6 horas, continuo até hoje, mas lá no curso de formação nós tínhamos que ter feito 8 horas. Daí, nesse caso aí, tinha o pagamento de horas extras. Bom, então, na segunda-feira de manhã não, durante o dia de segunda-feira a gente fez isso. Tinha o almoço também, né, geralmente ali por volta do meio-dia, e como sempre tinha lá o refeitório nos esperando. Enfim, no primeiro dia foi isso, foi esse momento aí mais de integração, o pessoal se conhecendo, tendo que definir essas coisas ali da Previdência, plano de saúde, e também, enfim, é um momento mais de se conhecer. Depois das 5 horas aí, tu fica livre para fazer o que tu quiser lá na serraria. Se tu quiser sair da serraria, se por exemplo tu mora em Porto Alegre e tu não quer ficar na serraria hospedado, quiser ficar na tua casa, é possível, né? Tu faz esse negócio de ir e voltar, mas tipo eu que não morava lá em Porto Alegre, o que que eu fazia? Na verdade, o que que a gente fazia, né? O nosso grupo lá de amigos. A gente pegava e ia conhecer Porto Alegre. A gente ia nos shoppings, ia nos barzinhos, porque depois ali das 5 horas, é isso, tu fica livre, né? Lá dentro na serraria também tinha um lugar em que a gente jogava
sinuca e tal, que tinha um negócio de jogos. Então a gente ficou mesclando esses dias, mas eu acho que todos os dias de segunda a sexta, acho que não teve um dia só na sexta-feira, que foi o último dia, que daí não, mas de segunda a quinta-feira, acho que não teve um dia que a gente não deixou de sair mesmo por Porto Alegre. A gente aproveitou isso daí, até porque é um momento mais descontraído, né? Tu tá com a cabeça mais leve, tu já passou por todo aquele momento de estar estudando, estar com os livros na frente, com os vídeos, de momento de concentração total. Lá tu tá com a cabeça mais leve, tu tá conhecendo as pessoas que vão ser teus colegas. Então é um momento legal, assim, e é um momento leve. Eles não. Claro, tem a parte ali que eles vão estar te apresentando como é que funciona a organização, vão estar te apresentando até produtos do banco. Eu lembro que teve um dia que o cara lá ele apresentou para nós o cartão de crédito do Banrisul, falou de algumas coisas. Também teve pessoas falando aí de seguro de vida e tal, mostrando mais ou menos como é que funciona a instituição e os produtos que ela está disponibilizando. Até a gente também teve que ter um contato já com os produtos, apresentar uma venda de produtos, teve uns teatrinhos, teve muita coisa assim misturada, sabe? Só que o detalhe é que essa semana, por mais que o intuito dele seja mostrar um pouquinho do Banrisul, tu acaba que tu vai pegar mais a prática do negócio quando tu estiver na rede de agências, né? Ali é só para tu ter essa visão geral do banco, saber como é que funciona, quais são as funções e tal. Bom, teve um dia que foi diferente, se eu não me engano foi na quarta-feira, tá? Que a gente não ficou lá na serraria. A gente tomou café da manhã e depois a gente foi pra FTech, se eu não me engano. Se não foi FTech, foi FGV. Foi uma dessas duas faculdades. Acho que foi FGV. Não acho que eu tô falando errado. Acho que foi FGV, sim. A gente foi na parte da manhã pra lá e, se eu não me engano, a gente ficou o dia todo, tá? E, inclusive almoçou daí lá no local deles. E o que a gente fez, né? Foi a parte ali de exame psicológico que a gente tem que fazer, e teve mais umas palestras e tal, teve mais um momento assim de integração entre os colegas. E foi o dia mais diferente assim, porque a gente não ficou lá no ambiente de treinamento da serraria, a gente teve que se deslocar e teve que ir para lá. Então, foi um dia diferente, mas aí o que a gente fez, né? Como a gente já estava lá no centro de Porto Alegre, a gente aproveitou para não voltar para a serraria e já ficar lá no centro de Porto Alegre mesmo, para depois voltar. Claro que a gente também não exagerava muito, né? Porque no outro dia tinha que acordar cedo, então a gente tentava maneirar um pouquinho. E foi isso. Daí na sexta-feira, que foi o último dia do curso de formação, a gente recebeu o crachá e tal, né? Mas daí deu 5 horas e pouquinho, a gente acabou, no caso eu acabei voltando para Caxias do Sul, a gente não fez mais nada ali na sexta-feira. E daí foi assim que terminou, né, essa questão aí do curso de formação, foram 5 dias. Na segunda-feira da outra semana eu comecei na minha agência. Então, o curso de formação ele acontece em Porto Alegre, durou 5 dias, pelo menos aconteceu comigo, né? Durou 5 dias e foi para ter essa noção aí do Banrisul, como é que funciona. Agora, e isso foi para todos, tá? Não só para quem era da Serra, por exemplo, não. Todo mundo que entrou no banco naquela mesma data começou naquele local. Só que eles fizeram 3 turmas, tá? A primeira turma que ficou mais bem colocada, no caso, fez durante do dia 10 de junho até o dia 14 de junho. Daí depois as outras turmas entraram. Então não foi todo mundo na mesma data, mas todo mundo passou lá na serraria. O detalhe, tá, é que eu não sei se o curso de formação de vocês ele vai seguir esses mesmos moldes. Por que eu digo isso, tá? Porque o meu curso, ele foi já faz mais de 3 anos, tá? E antes disso, aliás, durante esse tempo, né, a gente teve a pandemia. E a pandemia forçou com que o Banrisul, muitos dos cursos que eles davam lá na serraria, que nem aquele meu colega lá de quarto que ele estava fazendo o curso para a função dele, muitos desses cursos eles passaram a ser online e não presencial lá na serraria. Só que a gente não teve contratações nesse tempo, tá? Então eu não sei se as contratações vão seguir esse modelo digital de fazer de fazer os cursos, ou se então eles vão fazer presencial, que nem eles fizeram o meu. Então isso daí acaba sendo uma incógnita, né? Não tem como saber ainda. Mas a minha ideia era essa, era compartilhar aí para vocês como é que foi o meu. Eu realmente torço aí para que o de vocês sejam de uma maneira semelhante, talvez não seja na serraria, talvez seja em outro local, também é uma possibilidade, tá? E espero aí que seja assim, porque é uma experiência legal, é para vocês já irem conhecendo os colegas. Eu tenho um colega que a gente foi colega de quarto lá, que a gente conversa até hoje, né? Ele atua em outra agência, mas a gente está sempre aí trocando uma ideia. E essa entrosamento aí que vocês criam nesse momento mais leve do concurso, eu acho legal. Então, gostaria aí que vocês tivessem essa experiência também.
certo? Então, era isso pelo vídeo de hoje. Alguma solicitação aí que vocês tenham de vídeo, só deixar para mim. Abraço.